Oi, vamos à nona parte da nossa psicoleitura no ar. Tá curtindo essa série? Então fortalece com o like e a inscrição, beleza? Vamos lá. Hoje, olha, a gente vai focar nas páginas 188 a 191 do livro da psicologia. O centro da nossa conversa é o Wendell Tovin, né? E as ideias dele sobre memória. Vamos tentar desvendar como ele mudou a nossa forma de entender as lembranças. Exatamente, um trabalho fundamental. Para situar o pessoal, a pesquisa do Tolvin vem num momento chave, né? Pós-Segunda Guerra, a psicologia estava vivendo a tal revolução cognitiva, o cérebro sendo visto como um processador de informação, sabe? Isso. E a memória, que tinha ficado meio de lado, voltou com tudo. Especialmente aquela ideia de curto e longo prazo. E tem uma coisa curiosa sobre o Tolvin, a falta de grana, né? Isso fez ele ser super criativo. É verdade. Os experimentos dele, no começo, eram basicamente papel, lápis e listas de palavras. Incrível. Simples, mas muito, muito eficaz. Ele usava muito o método da recordação livre. Funcionava assim. Ele lia listas de palavras e depois pedia para as pessoas escreverem as que lembravam. Qualquer uma, em qualquer ordem. E o que ele percebeu com isso? Qual foi a sacada? Ele notou uma coisa bem interessante. As pessoas não lembravam as palavras soltas, de forma aleatória. Elas tinham uma tendência, sabe, a agrupar as palavras por categorias que faziam sentido. Tipo, lembravam primeiro os animais da lista, depois as cores. Ah, entendi. Então elas organizavam a informação na cabeça mesmo sem ninguém pedir, e isso ajudava. Ajudava. E muito. Esse agrupamento espontâneo melhorava demais a quantidade de palavras lembradas. E tem mais. Quando ele dava umas pistas, tipo, tente lembrar os animais que estavam na lista, as pessoas conseguiam lembrar palavras que elas juravam que tinham esquecido. Uau! Quer dizer que a memória estava lá o tempo todo. Só? Escondida. Exato. Disponível, mas não acessível sem a chave certa. A pista correta. E foi isso que levou à ideia mais famosa dele, imagino. Aquela divisão dentro da memória de longo prazo. Precisamente. Tuvin diz, peraí, memória de longo prazo não é uma coisa só. Ele propôs dois sistemas principais, bem distintos. O primeiro ele chamou de memória semântica. É como se fosse o nosso arquivo geral de conhecimento sobre o mundo. Tipo, Fatos, conceitos, o significado das palavras. Saber que Paris é a capital da França, que cachorro faz au-au, coisas assim. É mais factual, organizada por temas. uma espécie de enciclopédia mental, né? E a outra, qual seria? A outra é a memória episódica. Essa é bem diferente. É o nosso registro pessoal, o filme da nossa vida, digamos. São as lembranças das nossas experiências, sabe? O que aconteceu, onde, quando, o jantar de ontem, aquela viagem marcante, sempre ligada a um tempo e lugar. Entendi. Então a semântica é o que a gente sabe e a episódica é o que aconteceu com a gente. O livro até fala que essas memórias episódicas são muito ligadas ao contexto, né? Muito. Quanto mais forte a ligação com o contexto original, o lugar, a emoção, quem estava lá, mais fácil é acessar, reviver aquela memória. Aquelas lembranças fotográficas, sabe? De eventos muito chocantes ou importantes, Aham. elas são um exemplo disso. A vividez vem muito desse contexto emocional e situacional super forte. E tem aquele conceito que eu achei fascinante, da viagem mental no tempo. Ah, sim. Essa é uma das ideias mais, assim, poéticas e profundas do Tuven. Ele descreveu a memória episódica exatamente assim. Recordar um episódio não é só saber os fatos. É quase como se transportar de volta para aquele momento. Reviver mentalmente. A frase dele é ótima. Recordar é viajar no tempo com a mente. E ele sugeria que isso é algo bem humano, né? Essa capacidade de não só lembrar, mas reviver o passado e até pensar no futuro. Sim, ele acreditava que essa habilidade de navegar pelo tempo pessoal, refletir sobre o que passou, planejar o que vem, talvez seja única nossa. É o que permite que a seta do tempo trace uma espiral, como diz a metáfora no livro. A gente olha para trás para poder seguir em frente de um jeito diferente. Nossa, faz muito sentido. E como isso se liga com aquela história das pistas que ajudam a lembrar? Se liga totalmente.
leva direto ao que ele chamou de princípio da especificidade da codificação. A ideia básica é o jeito como você guarda uma informação, como você codifica ela na memória, é o que vai determinar que tipo de pista vai funcionar para você recuperar essa informação depois. Hum. E para a memória episódica, as pistas mais poderosas são as contextuais. Onde você estava, quando foi, o que você sentiu. Tipo, aquele exemplo clássico de sentir um cheiro e do nada vir uma lembrança inteira da infância. Exatamente. Perfeito exemplo. Aquele cheiro estava lá quando a memória foi formada. Então ele vira uma pista super eficaz. Pode ser uma música também, um lugar. Qualquer coisa que recrie um pedacinho daquele contexto original pode destravar a memória episódica. Isso muda bastante a nossa ideia sobre o esquecimento, né? Muda sim, porque o Tuvin fez uma distinção importante entre memória disponível, aquilo que está guardado em algum lugar no cérebro, e memória acessível, aquilo que a gente consegue de fato recuperar, trazer à consciência naquele momento. Muitas vezes, o que a gente chama de esquecer não é que a informação sumiu, é só uma dificuldade temporária de acessar. A memória está lá, disponível, só falta a pista certa. Que alívio pensar assim, que nem tudo que a gente esquece está perdido para sempre. E o legado disso tudo? Qual foi o impacto na psicologia, na neurociência? Foi enorme. As ideias do Tuvin deram um impulso gigantesco para a pesquisa sobre onde a memória fica no cérebro. Hoje a gente sabe que áreas como o hipocampo, o lobo temporal medial, são cruciais para a memória episódica, confirmando essa distinção que ele fez lá atrás. E também inspirou outras classificações, sabe? Memória procedural, das habilidades, tipo andar de bicicleta, e a diferença entre memória explícita, que a gente sabe que sabe, e implícita, que age sem a gente perceber. Ele realmente ajudou a mapear melhor esse território complexo que é a nossa memória. Incrível pensar que tudo isso veio, em parte, de experimentos tão simples, com listas de palavras. E fica a reflexão, né? Quantas memórias nossas que a gente acha que perdeu estão só ali, esperando a pista certa para voltar? Se fez sentido para você a nossa psicoleitura, já sabe, né? Deixa o like, aquele abraço e nos vemos na parte 10.